Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de abril, última semana aí do mês. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse aqui em cima e na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se que para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas essas recomendações, reposicionamento de stop, objetivo, encerramento das operações, mais ainda as carteiras de ações, uma semanal e uma mensal, informações relevantes, vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, você receber essas mensagens, essas informações, esses serviços, é só você instalar o aplicativo DV Invest, que está disponível tanto para iOS quanto para Android, na loja da Apple, na loja do Google, na Play Store. Aqui na descrição desse vídeo você tem o link de acesso direto ao aplicativo, né, em uma dessas lojas. Indo para a análise de hoje, eu vou falar aqui sobre IBOV, futuros mini índice mini dólar, depois eu venho para PTR4, Vale 3, SUSB3, MRV3, VEG3, JBSS3, CANL3, VVAR3 e BBDC4. Começando pelo Ibovespa, IBOV alta nesse momento de 4,02%, está dentro do leilão de fechamento e dentro desse leilão de fechamento pode alterar um pouco essa variação no pregão de hoje. Fechamento acima da média móvel de 13 períodos já seria um bom sinal. Por quê? Um bom sinal no sentido de recuperação após a pancada do pregão passado. Lembra que eu comentei na análise semanal que a gente teve, no análise semanal na sexta-feira, falando que a gente teve um sinal de topo lá no semanal, mostrando, inclusive, fazendo uma comparação, foi nem na análise semanal, na análise especial, né, do Ibovespa, falando sobre o cenário ali após a pedido de demissão do Moro. Então a gente teve aqui o Ibov gerando sinal de topo descendente no semanal, fazendo comparação lá com 2008, ou seja, o que pode começar a ganhar força para cima é justamente anular essa formação de topo. Qual o primeiro sinal no gráfico diário para que isso aconteça? Um dos sinais, voltar para cima ali da média, que é inclusive uma região ali de topo anterior, com a região aqui de suporte que ficou se sustentando aqui bastante tempo. Enfim, uma região na faixa dos 77.700 a 77.800. Está voltando aqui para fechar inclusive acima de 78 mil pontos. A superação da máxima do pregão de hoje reforça ainda mais uma chance de recuperação do índice. É lógico que tem uma série de resistências pela frente, mas já é um primeiro sinal de recuperação após a pancada que aconteceu na sexta-feira, ali a queda de 5,45%. Então uma boa recuperação do Ibov, superação da máxima de hoje que está em 78 por enquanto, né, se não alterar no leilão de fechamento, 78.562, isso aumentará a probabilidade de subida do índice. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho aqui diariamente aqui no YouTube. E se você achar útil, compartilhe aí essa análise com seus amigos. No índice futuro, também temos aqui a briga para ver se fecha ou não acima da média móvel exponencial de 3 períodos no gráfico diário, ou seja, pregão de amanhã superou 78.925, lógico que a gente está dentro da última hora de pregão, então pode alterar um pouco mais essa variação. Mas já mapeando para o próximo pregão, a gente voltou, o mini índice voltou para dentro da bagunça. Bagunça que já vinha várias semanas, né? Abre com gap de alta, não vai, abre com gap de baixo, não vai para baixo, volta aqui para cima. Então a bagunça está de novo dentro da região da bagunça, que é onde tem, quando eu falo isso, é a região que tem muita resistência, né? Ou seja, bastante indefinição. Então dá para ver aqui, quando eu falo bagunça, é isso aqui, ó. Ou seja, uma baita bagunça que não firma uma tendência, já dá uma pancada para baixo, agora volta e tem essa possibilidade aqui, ó, batendo em cima no patamar de resistência de um fundo anterior, mini índice está patinando em cima desse patamar. Mas qual o ponto positivo? Depois de uma pancada dessa para baixo, não ter gerado topo descendente abaixo da região dos fundos anteriores já se foi algo bem positivo. E aí chega lá na zona de resistência e ainda continua aqui patinando, então dá para ficar atento no próximo pregão justamente para uma abertura em alta, para cima dessa região aqui, principalmente para cima dessa região da máxima desse grande candle de baixo, 78.775, e está aqui brigando com 78.625, enfim, 78.625 a 78.775, abriu para cima dessa região, gerou fundo ascendente, o pivô de alta, foco em buscar a operação de compra pelo gráfico de 10 ou pelo gráfico de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta.
Por outro lado, abriu caindo, gerou já uma primeira hora de pregão forte aqui para baixo, perdendo principalmente esse nível aqui, ó. Se eu jogar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, vai ficar mais claro que fundo é esse aqui, ó. É essa região ali no gráfico de 10 minutos por volta dos 77.445. Enfim, perdeu essa região 77.445 a 365 e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa faixa de preço aqui, principalmente ali abaixo dos 77.640, foco mais em buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje, dia de alta de 1,3%. Tecnicamente, o dólar segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. Esse aqui foi seu último movimento de subida. A perda da mínima do pregão de sexta-feira gera um sinal de movimento de baixa, de correção, pode ser de baixa ou lateral. Fez essa máxima, gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente, perda da mínima desse candle, aumenta a chance de se ter ou um movimento para baixo, que seria ali, vamos dizer assim, candles descendentes, né? uma das formas que pode acontecer, ou simplesmente gerar aqui um movimento lateral do preço, ou seja, uma correção no tempo. Você tem a correção no tempo ou a correção no preço. Enquanto não romper essa máxima aqui. Rompeu essa máxima, descaracteriza essa sinalização que foi gerada no pregão de hoje. Romper essa máxima significa dizer a máxima lá do dólar nesse ano, 5.751. Então, dentro dessa característica, olhando para o gráfico de 60 minutos, nós temos o que? A última informação do dólar, que é de um topo descendente, da mudança da tendência do gráfico de 60 minutos de alta para uma tendência indefinida, quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes. Logo, abriu para baixo, manteve-se dentro dessa característica de movimento de baixa já no G60, a favor também da característica de se ter um movimento lateral ou de baixa no gráfico diário, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Vou jogar aqui no gráfico de 10 minutos, ou seja, caiu forte para baixo, perdeu já os fundos anteriores. Mercado aqui pode até ficar essa hora de pregão ou de lado ou tentando subir. Abriu ou no próximo pregão tentou subir, gerou topo descendente, foco em venda. Ficou aqui de lado essa última hora de pregão, abriu caindo, gerando pivô de baixa, também é alternativa de se buscar uma operação na ponta vendedora, a favor do movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Então essa seria a alternativa para o próximo pregão pelo gráfico de 10 ou mesmo pelo gráfico de 5 minutos. Abriu subindo, veio forte para cima, vou jogar no gráfico de 60 minutos novamente, veio forte para cima, principalmente desse nível aqui seria o mais interessante. Para cima de qual nível? De 5.712. Veio para cima desse patamar e no gráfico de 10 ou de 5 minutos passa a gerar fundo ascendente acima dessa região, foco em buscar a operação na ponta compradora. Vou até olhar no gráfico de 5 minutos, ó, movimento muito forte para baixo esse aqui. Então, enquanto não voltar pelo menos para cima desses fundos aqui no G5, para se buscar fundo ascendente acima desse patamar, eu não ficaria tão interessado em buscar a operação na ponta compradora no mini dólar, já considerando aqui o final desse pregão, o ideal é que venha para cima pelo menos dos 5.685 pelo G5, gráfico de 5 minutos, e passe a proporcionar fundo ascendente já acima desse patamar ou pivô de alta acima desse patamar. Na sequência, vamos falar aqui das ações, começando por PETR4. No dia de hoje, Petro apresentando boa alta de 3,45%. Deixa eu ver se já saiu aqui do leilão de fechamento. Ainda não saiu ainda do leilão de fechamento, então Petro boa alta no pregão de hoje, possibilidade de gerar um fundo no mesmo nível do fundo anterior, apesar de ter oscilado abaixo. É uma das alternativas de abrir uma compra, apesar das resistências muito fortes que ela bateu aqui e respeitou. Lembrando que a gente fez uma entrada aqui no papel e já saímos do ativo basicamente no 0 a 0. A outra alternativa seria buscar de novo uma nova compra no papel na superação da máxima desse candle, com stop abaixo da mínima desse candle, stop curto. Só que lembrando, quais são os desafios? R$16,95, R$17,32. Aí acima disso a gente teria um outro patamar ali que já foi testado e respeitado, R$17,56, e acima disso a gente já vai falar lá para cima dos R$18, que seria R$18,69. 18,65 a 18,69. Então seriam os próximos níveis de resistência para Petro. Mas seria a única alternativa que eu vejo aqui para a possibilidade de entrada. Acabou de sair do leilão, fechou aí com alta de 3,13%. Então a superação 16,53 seria uma das formas de entrada, com stop em R$15,77. Seguindo para Vale 3, no dia de hoje nós tivemos um ativo aí que fechou em alta de 1,81%, já saiu também do leilão.
Resistência 44,53 fechou 2 centavos acima, já é um primeiro ponto favorável, mas continua patinando aqui, né, entre as médias. Precisa gerar um rompimento aqui dessa região para ganhar ainda mais força para cima e melhorar o cenário para se buscar a operação de compra até de swing trade no papel. Ou seja, olhando para o gráfico semanal, se ela consegue gerar aqui a reversão de um sinal de topo descendente no gráfico semanal e rompe aqui para cima, aumenta a probabilidade de subida do preço da Vale 3. Mas por enquanto não vejo aí uma alternativa já de cara para compra, a não ser que seja monitorando o gráfico de 60 minutos para buscar essa entrada no ativo através de um fundo ascendente, no mínimo acima dessa região aqui que ela veio superar. Ou seja, aqui a correção foi pequena, quem sabe mais uma correção aqui de poucos candles e depois gera um fundo ascendente, acima ali testando a média móvel 3 períodos. Aí foco um pouco mais em compra na ação. Suzano, seguimos na ponta compradora no papel. Essa compra aqui, hoje ela teve uma alta de 2,48%. A compra já tinha andado razoavelmente bem já na entrada que foi feita na sexta-feira. E seguimos na compra sem nenhuma alteração por enquanto, né? Tem uma resistência aqui de imediato que ela está testando, que ela até fechou hoje um pouquinho acima dos R$ 40,02, mas o ponto mais alto da resistência vai ficar aqui na casa dos R$ 41,40, é esse topo aqui. Aí depois disso, vai falar aqui de um gap de corpo, que na casa dos 42,62, seguido de 43,54, seriam os outros níveis de resistência para SUSB3. Na sequência, vamos falar de MRV3, que voltou a fechar acima da média. A gente tem uma venda aberta nesse papel. Então, como ela fechou acima da média móvel exponencial de 13 períodos e já está no seu terceiro candle do movimento de baixa, o stop será reposicionado a partir do próximo pregão para R$ 13,88. Então, o stop vai subir para a região dos 13,88 na MRV3. Se superar a máxima de hoje, encerramento dessa posição comprado. Se voltar a cair e voltar para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, vamos descendo aí o stop a cada nova mínima descendente. Mínima não, máxima descendente, correção. VEG3, recomendação de compra no pregão de hoje, fechou basicamente ali muito próximo do preço de entrada, pelo menos válido para entrada. Uma compra no papel tem desafios importantes pela frente. Qual que me motiva um pouco mais a entrada? O papel vai se sustentando ali em cima das médias e gerando uma nova sinalização de alta. Me proporcionou uma chance de buscar uma entrada com stop um pouco mais curto. Ou seja, se o mercado vier aqui voltar para baixo, abaixo da mínima de hoje, aí encerra a posição comprada com stop mais curto nessa ação. Mas é um ativo que pode, como eu fiz um cálculo na questão da gestão de risco, poderia vir a trazer um movimento para fechar aqui esse gap, testar esse fundo anterior, que seria uma relação risco-retorno ali de 1:2 na VEG3. Então, passando os dados dessa compra no papel, que é um papel que está alinhado para cima, inclusive na carteira mensal, na carteira perspectiva que eu gerei um vídeo no pregão de ontem, falando a respeito dela nesse mês, a gente tem aqui uma entrada por volta dos R$ 40,49, o fechamento do pregão foi ali na casa dos 40,60, então segue válida a entrada. Stop da operação R$ 38,70. Objetivo por volta dos 44,07, risco de 4,42%, alocando 9% do capital total nesta operação. JBSS3, ativo que fechou bem o dia de hoje, alta de 8,54%, vinha aqui travada, gerou um sinal de topo, reverteu o sinal de topo, saiu dessa zona de resistência com esse bom fechamento, inclusive fechando acima da máxima desse candle, só que o candle ficou grande em termos de relação risco-retorno. Por que ficou grande? Se olhar para o gráfico semanal, qual o próximo nível de resistência importante no papel lá no gráfico semanal? Na faixa dos 25,40. Quando eu falo 25 na faixa, tem um pouco para baixo, também um pouco mais acima. É uma região de resistência. De lá, desse patamar que se encontra o papel agora, até a região, desse patamar aqui até a região lá dos 25,40, tem mais ou menos um 9% de possibilidade de subida. Se a gente pegar aqui uma entrada nessa faixa de preço com stop abaixo da mínima de hoje, é um stop ali na faixa de uns 8%. Então isso gera uma relação risco-retorno em torno de 1:1 numa região importante de resistência do papel. Então algo que me deixa um pouco de fora dessa operação. Aí eu olho para o G60 e eu vejo basicamente um único movimento de subida sem nenhuma correção. Qual seria a alternativa então para que se encaixaria melhor para mim?
ter um retorno do preço, pode não ser agora, pode ser um pouco mais adiante, e avaliar a possibilidade de compra desse ativo, já utilizando essa região aqui de resistência que foram superadas como um patamar de suporte para buscar a compra ali pelo gráfico de 60 minutos. Então essa é uma alternativa. A primeira alternativa é simplesmente comprar esse papel aqui, botar o stop aqui e tentar pegar pelo menos uma relação risco-retorno de 1 para 1, lá para a zona de resistência que eu comentei agora há pouco, do gráfico semanal em JBSS3. Mas é um sinal interessante, porque se eu olho para o semanal dela, gerou um candle aqui para gerar topo descendente a favor da tendência de baixa e já reverteu esse topo. Então é algo que vai começando a trazer um aspecto mais positivo de prazo maior. Se olharmos para um mensal da JBSS3, ativo que pode trazer aí um fechamento bom do mês e trazer uma expectativa maior de subida. Dentro desse setor, até na carteira perspectiva, eu estou não só carteira perspectiva, mas também na carteira semanal, que é a carteira exponencial, que foi divulgada a atualização hoje no canal DV Invest, no app DV Invest. Ela tem, eu estou com a Marfrig dentro desse setor, no mesmo setor. CAN L3, que belo candle, né? Alta de 9,94%, rompimento de 2 topos anteriores, saída ali da região de indefinição. Só que é a mesma situação, e até pior a situação, mas mais forte, logicamente, mas a pior situação em termos de entrada de relação risco-retorno do que a JBSS3. Por quê? Semanal. No semanal, se eu for olhar, se ela chegar lá na máxima, lá na região de máxima, lá tem 9% para 11%. Se eu colocar o stop, entrar comprando já agora aqui, colocar o stop abaixo da mínima de hoje, que é a mínima justamente da semana ainda, seria 10%. Então, ou seja, o ativo tem que ultrapassar algumas barreiras em termos de resistência, como por exemplo um patamar aqui de R$ 8,96, R$ 9,00, depois uma região na faixa dos R$ 9,26, para depois chegar nos 9,73 para gerar uma relação risco-retorno de 1 para 1. Então, da mesma forma que eu falei da JBSS3, também considerando todo um movimento longo de subida do G60, eu teria que aguardar, no meu caso, algum movimento contrário, alguma correção do preço desse ativo para avaliar uma compra que torne o stop mais curto, ou a entrada com stop mais curto pelo G60, ou a entrada no meio desse candle aqui para colocar o stop aqui embaixo, tentando pegar ainda um espaço maior em termos de relação risco-retorno. Então aqui tenho já um topo muito próximo, região de topo muito próximo, e ainda tem outro topo lá, região mais pesada de resistência mais acima de CAN L3. Mas bons fechamentos, tendência de alta tanto em JBSS3 como também CAN L3, falando em termos de curto prazo. Depois disso vamos falar de Via Varejo, VVAR3. Pregão de hoje, alta boa de 18,65%. Pregão passado, pancada para baixo. Para quem estava comprado, foi um dos primeiros sinais de saída para quem estava comprado no swing trade. Para quem estava comprado no médio prazo, qual era a alternativa que eu comentei na análise especial? Que é, olha, o longo prazo até o curto prazo na Via Varejo, que foi produzida na sexta-feira. Trabalhar com stop abaixo da mínima do candle aqui do gráfico semanal. Ou seja, ao quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Essa seria uma das alternativas de conduzir a operação de médio prazo. Qual o desafio desse papel nesse processo de subida? De novo, que testou já na semana passada, uma região por volta dos R$ 7,89 a R$ 8,00. Então esse é o principal desafio desse ativo. Esse ativo trabalhando acima dos R$ 8,00 seria excelente para alinhar diversas periodicidades em termos de perspectiva para cima novamente a Via Varejo. Então, boa alta, não vejo alternativa de compra dentro da minha metodologia. Qualquer que seja a entrada nesse ativo, teria que passar por algum processo também de correção para buscar ali compra de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Essa seria a alternativa que se encaixaria melhor para mim. Qual a resistência para Via Varejo acima desse patamar? Já comentei no gráfico semanal, né, 7,89 a R$ 8,00. Aqui no gráfico diário tem essa máxima aqui 8,07 e essa outra máxima aqui na faixa de 8,15. Depois disso vamos falar de Bradesco, BBDC4. Só lembrando que Via Varejo continua com viés mais de alta, ou seja, uma tendência de alta. Vez aqui um fundo duplo, um W, ameaçou uma pancada para baixo. Começou não, deu uma pancada para baixo, mas não fechou abaixo na média, se sustentou acima do topo anterior, ou seja, ainda manteve seu aspecto mais positivo aí de curto prazo no papel. Bradesco, BBDC4, no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 2,91%, mas os bancos permanecem com dificuldade aqui para a movimentação para cima. Qual seria a alternativa de arriscar uma compra em cima de BBDC4? Uma das alternativas é
fecharam o pregão ali para cima da média móvel de 13 períodos, que seria para cima desse gap de baixo que foi gerado na sexta-feira. Ou seja, ali tem uma resistência na faixa do 19,35, tem a média na faixa 19,41, muito próxima, fechou um candle mais forte para cima, estabelece um movimento de alta e aumentando a probabilidade de poder voltar para a zona de resistência que foi testada e respeitada. Entrada de pressão vendedora aqui nessa região de resistência em cima de BBDC4. Aí, enfim, dependendo do tamanho do candle, dá para avaliar ali a questão da relação risco-retorno para essa zona de resistência. Mas, por enquanto, segue mais fraco do que a média dos bancos e envolvido por um topo descendente no gráfico semanal. Então, por enquanto, um viés mais de baixa no curto prazo e também no médio prazo em cima dos bancos. Precisa gerar realmente um sinal para começar a reverter essa expectativa um pouco mais negativa no momento para tanto o BBDC4, BBAS3 da mesma forma. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.